Seu bebê chorava de fome na rodoviária, até um desconhecido entregar a chave que mudaria tudo. Já se emocionou no começo? Conta nos comentários de onde assiste. Curta essa história incrível. O cheiro de diesel e urina misturado com o aroma de café barato era o que Tina Galvão respirava há quase 2 horas, sentada no chão frio da rodoviária central de Belo Horizonte. Aos 22 anos, ela carregava nos braços mais do que apenas Gabriel, seu filho de 3 meses. Carregava o peso de uma decisão que a trouxera até ali, fugindo de uma casa que já não era mais um lar. A mochila azul desbotada ao seu lado continha tudo o que restara de uma vida que desmoronara. 3 fraldas, uma mantinha de tricô que sua avó fizera antes de morrer, e 2 mamadeiras vazias que não serviam para nada quando não havia leite para enchê-las. Gabriel chorava, um choro agudo e persistente que cortava o barulho do terminal como uma lâmina. Shh, meu amor, Tina murmurava, balançando o bebê contra o peito. Suas mãos tremiam. Não sabia se era de frio, fome ou medo. Talvez fosse tudo junto. Mamãe vai dar um jeito, eu prometo. Mas as promessas soavam vazias ali, perdidas entre os anúncios de partidas e chegadas que ecoavam pelo sistema de som. Pessoas passavam apressadas, arrastando malas e olhando para os próprios celulares, como se ela e Gabriel fossem invisíveis. Alguns poucos lançavam olhares de reprovação, como se a presença deles ali fosse um incômodo pessoal. Uma mulher idosa se aproximou, e por um momento Tina sentiu um lampejo de esperança. Talvez alguém finalmente se importasse. "Moça, você não deveria estar aqui com essa criança", disse a mulher, franzindo o senho. "Isso não é lugar para um bebê." Tina engoliu as lágrimas que ameaçavam descer. "Eu sei, senhora. Eu só preciso de um lugar para passar a noite." "Tem família? Alguém que possa te ajudar?" A pergunta doía mais do que deveria. Tina balançou a cabeça. Não tinha ninguém. Não depois de tudo o que acontecera. Não depois de ter descoberto que o pai de Gabriel a traíra com sua melhor amiga. Não depois de ter sido expulsa de casa pelos próprios pais, que a culparam por se meter em confusão e trazer vergonha para a família. A mulher suspirou e seguiu em frente, deixando Tina sozinha novamente. Gabriel continuava chorando e Tina sabia que era fome. Às 6 horas, ele não se alimentava direito. Ela tentara pedir ajuda a algumas pessoas, mas a maioria a ignorava completamente. Algumas até mudavam de direção quando a viam se aproximar. "Por favor", sussurrou para o nada, sentindo as forças se esvaindo. "Eu só preciso de um pouco de leite para meu filho." Foi então que notou um homem a observando. Ele estava encostado em uma das colunas do terminal, vestido com um terno escuro que contrastava com o ambiente ao redor. Não parecia estar esperando o ônibus, apenas observando. Havia algo em seus olhos, uma expressão que Tina não conseguia decifrar. Não era pena, não era julgamento, era algo mais profundo. Max Ventura não conseguia se mover. Há 15 minutos observava a jovem mãe no chão, e algo dentro dele se revirava. Não era comum estar ali. A rodoviária ficava no caminho entre seu escritório e o apartamento, e ele decidira atravessar o terminal como um atalho. Mas agora, parado ali, não conseguia simplesmente seguir em frente. O choro do bebê o lembrava de sons que preferia esquecer. 2 anos atrás, ele e Helena haviam tentado ter um filho. Ela morrera em um acidente de carro antes que isso se tornasse realidade, levando consigo todos os sonhos que haviam construído juntos. Desde então, Max se fechara para o mundo, mergulhando no trabalho e evitando qualquer coisa que pudesse despertar emoções que preferia manter enterradas. Mas algo naquela mãe, a forma como ela segurava o bebê, o desespero contido em seus olhos, a dignidade que mantinha mesmo em meio ao caos, o tocava de uma forma que não experimentava há muito tempo. Sem pensar muito, ele se dirigiu a uma das lanchonetes do terminal. Comprou leite, uma mamadeira nova ainda na embalagem e alguns pães. Seus passos eram decididos, mas seu coração batia acelerado. Não costumava se envolver, não costumava se importar. "Com licença", disse ele parando na frente de Tina. Ela ergueu o olhar assustada. Max viu lágrimas nos cantos dos olhos dela, lágrimas que ela lutava para conter. "Seu bebê está com fome", ele disse, estendendo a mamadeira e o leite.
Isso deve ajudar. Tina olhou para os itens em suas mãos, depois para o rosto dele. Havia bondade ali, mas também uma tristeza que ela reconhecia. Era a mesma que via no espelho todas as manhãs. Eu não tenho como pagar, ela sussurrou. Não estou pedindo pagamento, Max respondeu, ajoelhando-se ao lado dela. Posso preparar a mamadeira para você? Tina assentiu, sem conseguir falar. Enquanto Max preparava o leite, ela observava seus movimentos cuidadosos, a forma como ele testava a temperatura no pulso, como se soubesse exatamente o que fazer. Você tem filhos? Ela perguntou baixinho. Por um momento, Max parou. Não, respondeu, entregando a mamadeira. Mas já quis ter. Gabriel parou de chorar assim que o leite tocou seus lábios. O silêncio repentino foi como um milagre. Tina sorriu pela primeira vez em dias e Max sentiu algo se movendo dentro do peito. Obrigada, ela disse, e havia tanto alívio em sua voz que Max teve que desviar o olhar. Vocês têm onde dormir esta noite? Tina balançou a cabeça. Max ficou em silêncio por um longo momento, travando uma batalha interna. Ele não deveria se envolver, não deveria se importar. Mas ali, vendo aquela mãe jovem e seu bebê, não conseguia simplesmente ir embora. Tenho uma chave, ele disse finalmente, tirando um chaveiro do bolso. É de um apartamento pequeno. Fica num prédio que minha empresa mantém através de uma ONG. Vocês podem ficar lá esta noite. Tina o encarou, desconfiada. Por que você faria isso? Max não soube responder. Não conseguia explicar nem para si mesmo. Porque vocês precisam, foi tudo o que disse. Ele escreveu o endereço num papel e explicou como chegar. É seguro, garantiu. Tem tudo o que vocês precisam. Tina pegou a chave com mãos trêmulas. Era pequena, simples, mas para ela parecia pesar toneladas. Como eu te encontro para devolver? Não se preocupe com isso agora, Max disse, levantando-se. Só cuide do seu filho. E então ele se foi, deixando Tina sozinha com Gabriel, que agora dormia tranquilo em seus braços, e uma chave que representava mais do que apenas um teto para a noite. Representava esperança, algo que ela pensava ter perdido para sempre. Enquanto caminhava em direção ao endereço que Max havia dado, Tina sentia que algo havia mudado. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente sozinha. Alguém havia estendido a mão, e talvez, apenas talvez, essa pequena chave fosse o início de algo novo. O apartamento 304 era pequeno, mas para Tina parecia um palácio. Depois de 3 lances de escada com Gabriel nos braços e a mochila pesada no ombro, ela finalmente conseguiu abrir a porta com a chave que Max lhe dera. O que encontrou do outro lado a fez parar no batente sem acreditar no que via. A sala era simples, mas acolhedora. Um sofá bege ocupava o centro, com uma mesa de centro pequena à frente. Na parede, uma televisão modesta. Mas o que mais chamou sua atenção foram os detalhes. As almofadas coloridas, a mantinha dobrada no braço do sofá, o cheiro de limpeza que indicava que alguém cuidava daquele lugar com carinho. Meu Deus, murmurou fechando a porta atrás de si. Gabriel ainda dormia, embalado pelo movimento da caminhada. Tina caminhou devagar pela sala, tocando as coisas como se pudessem desaparecer a qualquer momento. A cozinha era minúscula, mas tinha tudo: fogão, geladeira, micro-ondas e, na despensa, alguns enlatados e biscoitos. Havia até leite em pó e algumas frutas na geladeira. No banheiro, encontrou toalhas limpas, sabonete, shampoo e até fraldas descartáveis, mais do que as 3 que restavam em sua mochila. Mas foi no quarto que Tina finalmente perdeu a composição. Além de uma cama de solteiro com lençóis limpos, havia um berço pequeno montado no canto com um móbile colorido pendurado acima. Sobre a cômoda, pilhas de fraldas organizadas por tamanho, pomada para assaduras e até mesmo algumas roupinhas de bebê. Tina depositou Gabriel cuidadosamente no berço e se sentou na cama, olhando ao redor. As lágrimas vieram todas de uma vez, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Pela primeira vez desde que saíra de casa, ela se sentia segura. Quem é você, Max Ventura? Sussurrou para o quarto vazio. Ela havia visto o nome dele na placa da porta, mas isso só aumentava suas dúvidas. Por que um estranho faria isso? O que ele queria em troca?
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Max estava em seu escritório, mas não conseguia se concentrar. Havia cancelado 2 reuniões e passado a tarde inteira pensando na jovem mãe e no bebê. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Gabriel chorando de fome, nem o desespero contido nos olhos de Tina. Senhor Ventura, a voz de sua secretária o trouxe de volta ao presente. A doutora Ana Cristina da ONG Recomeçar está na linha. Disse que é sobre o apartamento 304. Max atendeu imediatamente. Ana, como ela está? Ela chegou há pouco mais de 1 hora. Ana Cristina respondeu. Parece exausta, mas o bebê está bem. Max, você tem certeza de que quer fazer isso? Não sabemos nada sobre essa garota. Eu sei o suficiente, Max respondeu, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Ela é uma mãe que precisa de ajuda. Isso é tudo que importa. Está bem, vou garantir que ela possa ficar pelos próximos 3 meses, como você pediu. Mas, Max, você não costuma se envolver pessoalmente. O que mudou? Max ficou em silêncio. Não sabia responder. Desde a morte de Helena, ele mantinha distância de qualquer situação que pudesse despertar emoções intensas. Preferia doar dinheiro, assinar cheques, manter-se longe das histórias pessoais. Mas algo em Tina havia quebrado suas defesas. Apenas garanta que ela tenha o que precisa, disse finalmente. E Ana, se ela perguntar sobre mim, diga apenas que sou um dos financiadores da ONG. 2 dias depois, Max não conseguiu mais ficar longe. Comprou mais suprimentos, leite, fraldas, alguns alimentos e se dirigiu ao prédio. Dizia a si mesmo que era apenas para verificar se estava tudo bem, mas a verdade era que precisava vê-la novamente. Tina atendeu a porta com Gabriel no colo. Ela parecia descansada, o cabelo preso em um rabo de cavalo, e estava vestindo uma das camisetas que ele havia deixado no apartamento. O bebê estava limpo e tranquilo, olhando curiosamente para Max. Você, ela disse, e havia algo em sua voz que ele não conseguiu interpretar. Eu pensei que não te veria novamente. Trouxe algumas coisas, Max disse, levantando as sacolas. Posso entrar? Tina hesitou por um momento, depois se afastou da porta. Você não precisa continuar fazendo isso, disse ela, enquanto ele colocava as compras na cozinha. Já fez muito mais do que deveria. Não estou fazendo nada demais, Max respondeu, evitando seu olhar. É apenas o básico. Básico? Tina riu, mas não havia alegria no som. Você me deu um teto, comida, um lugar seguro para meu filho. Isso não é básico, Max. Isso é mais do que qualquer pessoa fez por mim em muito tempo. Algo no tom dela fez Max finalmente olhar em seus olhos. Via gratidão ali, mas também desconfiança. Você acha que eu quero algo em troca? Ele disse. Não era uma pergunta. Todos querem, Tina respondeu baixinho. Sempre querem. Max sentiu uma pontada no peito. Reconhecia aquela defesa, aquela forma de se proteger. Era a mesma que ele usava, só que por motivos diferentes. Eu não quero nada, disse ele. Só quero que vocês fiquem bem. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por que você se importa? Max ficou em silêncio por um longo momento. Como explicar que ela havia desperto algo nele que pensava estar morto? Como dizer que, pela primeira vez em 2 anos, ele se sentira útil, necessário? Não sei, foi tudo o que conseguiu dizer. Tina estudou seu rosto, procurando sinais de mentira, mas tudo o que via era a mesma tristeza que ela reconhecia em si mesma. Você perdeu alguém, ela disse. Não era uma pergunta. Max enrijeceu. Isso não importa. Importa sim, Tina disse suavemente. Posso ver. Está nos seus olhos. Minha esposa, ele disse finalmente. Há 2 anos. Sinto muito. E você? O pai do Gabriel? Tina amarrou ainda mais o cabelo. Um gesto nervoso. Ele me traiu com minha melhor amiga. Quando descobriu que eu estava grávida, disse que o problema era meu. Meus pais ficaram do lado dele. Disseram que eu era uma decepção. Ela balançou Gabriel suavemente. Não é uma história muito original. Max sentiu raiva, não dela, mas de todas as pessoas que a haviam abandonado. Você não merecia isso. Talvez não, Tina disse, mas aconteceu, e agora estou aqui, aceitando a ajuda de um estranho porque não tenho mais ninguém. Você tem, Max disse, e as palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Tem a mim.
Ambos ficaram em silêncio, surpresos com a declaração. Max se afastou da bancada da cozinha. Eu preciso ir, disse rapidamente. Se precisar de alguma coisa, o número da ONG está na geladeira. Tina o observou se dirigir à porta. Max, ela chamou. Ele parou, mas não se virou. Obrigada, por tudo. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu, deixando Tina sozinha com Gabriel e uma sensação estranha no peito. Havia algo no jeito que ele disse, você tem a mim, que a fez acreditar que talvez, pela primeira vez em muito tempo, isso fosse verdade. Do lado de fora, Max encostou na parede do corredor tentando controlar a respiração. Não deveria ter dito aquilo, não deveria estar se envolvendo, mas quando viu o alívio nos olhos de Tina, quando viu Gabriel tranquilo e bem cuidado, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Propósito. Talvez eles precisassem um do outro mais do que queriam admitir. 3 semanas após chegar ao apartamento 304, Tina estava vestida com sua única calça jeans limpa e uma blusa branca, emprestada do guarda-roupa da ONG, parada em frente ao espelho do banheiro. Gabriel dormia no berço, o rosto corado e tranquilo. Ela respirou fundo, ajeitou o cabelo pela 10ª vez e murmurou para si mesma, você consegue. Você precisa conseguir. A entrevista na livraria Café Recanto era às 2 da tarde. Ana Cristina, da ONG, havia conseguido o contato através de uma rede de empresas parceiras que ofereciam oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. O salário não era muito, mas seria suficiente para começar a reconstruir sua independência. Você tem experiência em atendimento? Perguntou Dona Marisa, a proprietária da livraria, uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis atrás dos óculos de leitura. Trabalhei em uma loja de roupas durante a faculdade, Tina respondeu, tentando soar confiante. E sempre gostei de livros. Estava cursando letras antes de ter que parar. Por que parou? Tina hesitou. Já havia decidido que seria honesta, pelo menos parcialmente. Engravidei, tive que sair de casa. Agora estou recomeçando. Dona Marisa a estudou por um momento. Onde está o bebê agora? Com uma vizinha. Tina mentiu. Na verdade, Gabriel estava com uma das voluntárias da ONG, que se oferecera para cuidar dele durante a entrevista. Mas já consegui uma vaga na creche comunitária. Se a senhora me der uma oportunidade, eu prometo que não vou te decepcionar. Você não precisa me prometer nada, disse Dona Marisa sorrindo. Precisa apenas ser pontual, educada com os clientes e ter paciência com o meu sistema antigo de caixa. Pode começar na segunda-feira. Tina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Sério? Sério. 8 horas por dia, de segunda a sábado. Domingo folga. Salário mínimo, mas tem vale alimentação e depois de 3 meses participação nos lucros. Obrigada, Tina sussurrou. Muito obrigada. Não me agradeça ainda, Dona Marisa riu. Espere para ver se aguenta meus clientes regulares. Alguns são meio excêntricos. Naquela noite, Tina mal conseguiu dormir de ansiedade. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha um propósito além de apenas sobreviver. Na manhã seguinte, foi até a universidade próxima e se inscreveu no programa de ensino noturno para concluir a graduação. Seria difícil conciliar trabalho, estudos e cuidar de Gabriel, mas ela estava determinada. Você tem certeza de que consegue? Perguntou Ana Cristina enquanto caminhavam até a creche onde Gabriel seria matriculado. Não estou duvidando de você, mas vai ser muito puxado. Eu preciso conseguir, Tina respondeu, observando Gabriel brincar com um chocalho colorido no carrinho. Não posso ficar dependendo da bondade dos outros para sempre. O Max não é os outros, Ana Cristina disse suavemente. Ele se importa genuinamente com vocês. Tina não respondeu. Nas últimas semanas, Max havia aparecido 3 vezes no apartamento, sempre com desculpas sobre verificar se estava tudo bem ou trazer suprimentos. As conversas eram breves, mas ela havia notado como ele observava Gabriel com carinho, como seus olhos se suavizavam quando o bebê sorria para ele. Ele perdeu a esposa, Ana Cristina continuou, há 2 anos. Ela se chamava Helena. Foram casados por 5 anos. Ele te contou isso?
Não diretamente, mas ele financia nossa ONG desde então. Disse que queria ajudar famílias a se reconstruírem. Ana Cristina parou de andar. Você é a primeira pessoa que ele se envolveu pessoalmente em ajudar. Tina absorveu essa informação em silêncio. Explicava muita coisa. A tristeza que ela via nos olhos dele. A forma como ele se afastava sempre que a conversa ficava muito pessoal, como se estivesse lutando contra algo interno. Na segunda-feira, Tina começou a trabalhar na livraria Café Recanto. O lugar era aconchegante, com estantes de madeira até o teto, poltronas confortáveis espalhadas entre as mesas e um aroma constante de café e livros novos. Ela se apaixonou pelo ambiente imediatamente. Aquele ali é o senhor. Roberto, Dona Marisa sussurrou, apontando para um homem idoso que lia um jornal no canto. Vem todos os dias às 9, pede o mesmo café preto e fica até o meio-dia. Não gosta quando trocam a mesa dele. Tina aprendeu rapidamente a rotina dos clientes regulares. Havia a professora aposentada, que sempre comprava livros de romance. O estudante universitário, que passava as tardes inteiras estudando com apenas um cappuccino. E o grupo de senhoras, que se reunia às quartas-feiras para discutir o livro da vez. Foi numa quinta-feira, quase 2 semanas depois que ela começara a trabalhar, que Max apareceu. Tina estava organizando os livros na seção de literatura quando ouviu a sineta da porta. Virou-se e o viu parado na entrada, parecendo ligeiramente desconfortável. Usava um terno mais casual, sem gravata, e carregava uma pasta de couro. "Max", ela disse surpresa, "o que você está fazendo aqui?" "Eu estava passando e vi o lugar", ele respondeu olhando ao redor. "Não sabia que você trabalhava aqui." Era mentira, e ambos sabiam disso. Ana Cristina havia mencionado onde Tina estava trabalhando, e Max decidira verificar pessoalmente como ela estava se adaptando. "Quer alguma coisa?" Tina perguntou, sentindo-se estranhamente nervosa. Era diferente vê-lo ali, no seu ambiente de trabalho, longe da intimidade do apartamento. "Café", ele disse. "E talvez você possa me recomendar um livro." "Que tipo de livro?" Max hesitou. "Algo que me faça esquecer do mundo por algumas horas." Tina o estudou por um momento. "Ficção ou não ficção? Tanto faz." Ela o guiou até uma prateleira. "Este aqui", disse, tirando um livro de capa azul. "É sobre um homem que herda uma livraria e descobre cartas antigas escondidas entre os livros. É sobre recomeços e descobrir que às vezes o que precisamos estava sempre ali, esperando." Max pegou o livro, seus dedos tocando levemente os de Tina. "Parece interessante. Vou preparar seu café", ela disse rapidamente, se afastando. Enquanto Tina preparava o café, Max escolheu uma mesa perto da janela. Observou-a trabalhar, notando como ela se movia com eficiência, como sorria genuinamente para os clientes. Parecia diferente ali, mais confiante, mais ela mesma. "Americano, sem açúcar", ela disse, colocando a xícara na mesa. "Como você sabia que eu gostava assim?" "Chute", Max respondeu. Mas a verdade era que ele havia notado como ela preparava o café no apartamento. "Como está o Gabriel?" ele perguntou. "Bem, adaptando-se à creche. Ele gosta das outras crianças." Tina se sentou na cadeira em frente a ele. "Obrigada, aliás, por tudo. Sei que você falou com Ana Cristina para me ajudar a conseguir esta vaga. Não fiz nada demais." "Você sempre diz isso", Tina observou. "Mas não é verdade." Max mexeu o café, evitando seu olhar. "Como está a faculdade?" "Difícil, mas boa. Estou no 3º ano agora. Só mais 2 para terminar." Ela hesitou. "Ana Cristina me contou sobre sua esposa. Sinto muito." Max ficou tenso. Ela não deveria ter contado. "Talvez não, mas explicou muito sobre você." "O que explicou?" "Por que você me ajudou? Por que você ajuda a ONG?" Tina se inclinou ligeiramente para a frente. "Você está tentando salvar pessoas porque não conseguiu salvar ela." Max se levantou abruptamente. "Não sabe do que está falando." "Sei sim", Tina disse suavemente, "porque eu faço a mesma coisa. Tento proteger Gabriel de tudo porque não consegui me proteger." Max a encarou por um longo momento. "Isso não é sobre ela", disse finalmente. "É sobre você e Gabriel. Vocês merecem uma chance. E você? Você não merece uma chance?" Antes que Max pudesse responder, a sineta da porta tocou novamente. Tina se levantou para atender o novo cliente, deixando Max sozinho com sua pergunta. Nos dias seguintes,
Max voltou ao café regularmente. Sempre pedia o mesmo café, sempre se sentava na mesma mesa, sempre levava um livro, embora Tina suspeitasse que ele mal prestava atenção às páginas. Eles conversavam pouco, mas havia algo confortável nessas interações breves. Foi numa sexta-feira, 3 semanas depois da primeira visita de Max ao café, que tudo mudou. Tina estava no meio de uma aula noturna quando seu celular tocou. Era a creche. Gabriel estava com febre alta e vomitando. Ela saiu correndo da universidade, pegou Gabriel e levou-o de volta ao apartamento desesperada. A febre não baixava. Gabriel chorava sem parar e Tina não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro para uma consulta particular e o posto de saúde estava fechado. Às 11 da noite, com Gabriel cada vez pior, ela fez a única coisa que podia. Ligou para Max. Tina! A voz dele soava preocupada. Que horas são? Max, Desculpa ligar tão tarde, mas Gabriel está muito mal. Febre alta, vomitando. Eu não sei o que fazer. Estou chegando, ele disse e desligou. 15 minutos depois, Max estava na porta, ainda vestindo o pijama por baixo de um casaco. Ele pegou Gabriel no colo, sentiu a temperatura dele e disse: Vamos para a clínica. Eu não tenho dinheiro para... Isso não importa agora, Max interrompeu. Vamos. Na clínica, Max pagou a consulta sem pestanejar. O médico diagnosticou uma virose comum em bebês, receitou medicamentos e disse que Gabriel ficaria bem em alguns dias. Mas para Tina, ver Max segurar seu filho, ver o alívio no rosto dele quando o médico disse que não era nada sério, foi um momento de clareza. Obrigada, ela disse no caminho de volta para casa. Mais uma vez. Não precisa agradecer, Max respondeu dirigindo devagar. Gabriel está bem, é isso que importa. Eu odeio isso, Tina disse de repente. Max a olhou surpreso. Odeio o quê? Depender de você, precisar de você. Suas palavras saíram carregadas de frustração. Eu deveria conseguir cuidar do meu filho sozinha. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, Max disse suavemente. Você consegue. Não, ele respondeu parando no semáforo. Eu finjo que consigo. Há uma diferença. Tina o observou no silêncio que se seguiu. Você cuida de Gabriel como se fosse seu filho, ela disse finalmente. Max não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava mais baixa. Talvez porque, por alguns momentos, eu me permita fingir que é. A confissão pairou no ar entre eles. Tina sentiu algo se movendo dentro do peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso. Max, chegamos, ele disse, estacionando em frente ao prédio. Você vai precisar dar o remédio para ele de 6 em 6 horas. Tina assentiu, pegando Gabriel, que agora dormia tranquilo. Você quer subir? Tomar um café? Max hesitou. É tarde. Por favor, ela disse. Depois de tudo o que você fez hoje... Está bem, ele concordou. Mas só um café. No apartamento, enquanto Tina preparava o café, Max se sentou no sofá, observando Gabriel dormir no berço. Havia algo na forma como ele olhava para o bebê que fez o coração de Tina acelerar. Você seria um bom pai, ela disse, entregando a xícara para ele. Eu ia ser, Max respondeu baixinho. Helena e eu estávamos tentando ter um filho quando ela morreu. Você ainda pode ser. Max balançou a cabeça. Não consigo passar por isso novamente. Não consigo arriscar perder alguém que amo. Então você prefere não amar ninguém? Prefiro não sofrer, ele respondeu, mas sua voz não soava convincente. Você já está sofrendo, Tina disse suavemente. Está sofrendo sozinho há 2 anos. Talvez seja a hora de arriscar sofrer acompanhado. Max a olhou e pela primeira vez, Tina viu suas defesas vacilarem. Você não entende, ele sussurrou. Eu não sei como fazer isso sem ela. Você não precisa fazer como era com ela, Tina respondeu. Você pode aprender a fazer diferente. Por um momento, pareceu que Max ia dizer algo mais. Mas então, ele se levantou. Preciso ir. Você vai ficar bem? Tina assentiu, sabendo que o momento havia passado. Obrigada por tudo. Max parou na porta, olhando para trás. Tina, sim, não é dependência, é família. E então ele se foi, deixando Tina sozinha com Gabriel e uma sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Ela tocou os lábios inconscientemente, perguntando-se o que teria acontecido se tivesse tido coragem de dizer o que realmente sentia.
Do outro lado da porta, Max encostou na parede do corredor, o coração batendo acelerado. Pela primeira vez em 2 anos, ele havia se permitido sentir algo além da dor. E isso o apavorava tanto quanto o consolava. Gabriel estava brincando no tapete da sala, já completamente recuperado da virose. Suas risadas ecoavam pelo apartamento enquanto ele tentava agarrar um brinquedo colorido que Max havia trazido na visita anterior. Tina observava da cozinha, onde preparava um jantar simples, e sorriu ao ver como o bebê havia se apegado a Max. "Você tem certeza de que não prefere ir a um restaurante?" Max perguntou, sentado no chão ao lado de Gabriel. "Posso pagar algum lugar bacana." "Tenho certeza", Tina respondeu, mexendo o molho de tomate na panela. "Quero que você veja como transformei este lugar em um lar." Nas últimas semanas, Tina havia usado parte do salário da livraria para personalizar o apartamento. Não eram grandes mudanças, algumas plantas na varanda, almofadas coloridas, desenhos que ela mesma havia feito e emoldurado com papel contact. Mas era suficiente para transformar aquele espaço neutro em algo que parecia genuinamente dela. "Você fez isso?" Max perguntou, observando um pequeno quadro na parede. Uma aquarela simples de uma árvore com flores rosa. "Hobby de faculdade", Tina explicou ligeiramente envergonhada. "Nada demais." "É lindo", Max disse, e havia sinceridade em sua voz. "Você tem talento. Eu gostaria de ter tempo para pintar mais." Ela suspirou. "Mas entre trabalho, faculdade e Gabriel, você vai conseguir", Max disse, levantando-se com Gabriel no colo. "Quando se formar, terá mais tempo para as coisas que gosta." Tina o observou balançar o bebê suavemente. Gabriel havia adormecido, a cabecinha apoiada no ombro de Max. "Você é natural com ele", ela murmurou. "Ele é fácil de amar." Max respondeu baixinho, colocando Gabriel cuidadosamente no berço. "Assim como a mãe dele." As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Ambos ficaram em silêncio, o peso da confissão pairando no ar. "Max", Tina começou, mas ele balançou a cabeça. "Desculpa, não devia ter dito isso." "Por que não?" "Porque você não precisa de mais complicações na sua vida. Você está reconstruindo, se encontrando. Eu seria apenas mais um problema." Tina se aproximou dele, parando a poucos centímetros. "E se eu não te considerasse um problema?" Max a encarou e ela pôde ver a batalha que travava consigo mesmo. "Tina, o jantar está pronto." Ela interrompeu suavemente, percebendo que ele precisava de tempo. "Vamos comer?" A mesa estava simples, mas cuidadosamente arrumada. Tina havia preparado macarrão ao molho de tomate com manjericão, salada e um pão caseiro que aprendera a fazer com uma das vizinhas. Não era sofisticado, mas era feito com carinho. "Está delicioso", Max disse, e não estava apenas sendo educado. Havia algo no sabor da comida caseira que ele não experimentava há anos. "Muito melhor que os restaurantes caros que frequento." "Você come sempre fora?" "Desde que Helena morreu, sim. Nunca aprendi a cozinhar para uma pessoa só." Tina assentiu, compreendendo. "Eu tive que aprender rápido quando Gabriel nasceu. Não podia ficar gastando dinheiro com comida pronta." "Como era a sua vida antes?" Max perguntou. "Quero dizer, antes de tudo mudar." Tina tomou um gole de suco. "Normal, eu acho. Morava com meus pais, estudava, trabalhava meio período, tinha planos, queria ser professora, casar, ter filhos depois dos 30. Tudo muito certinho, muito planejado." "Você se arrepende?" "De ter Gabriel, nunca", ela respondeu sem hesitação. "Mas me arrependo de ter sido tão ingênua, de ter confiado em pessoas que não mereciam." "Por que você me ajudou?" ela perguntou de repente. "E não me venha com estava passando por ali. Quero a verdade." Max colocou o garfo no prato pensativo. "Você me lembrou de mim mesmo", disse finalmente. "Não fisicamente, mas a forma como você segurava Gabriel, como protegia ele mesmo estando quebrada. Quando Helena morreu, eu me senti exatamente assim, desesperado, sozinho, mas ainda tentando manter alguma dignidade. Você viu coragem onde eu só via desespero." "Não", Max balançou a cabeça. "Eu vi uma mulher que, mesmo tendo perdido tudo, ainda lutava pelo filho. Isso é mais coragem do que eu tive nos últimos 2 anos. Você teve coragem para me ajudar. Isso foi instinto", Max disse. "Você que teve coragem para aceitar." Tina sorriu. "Sabe qual foi a parte mais difícil?"
Não foi aceitar ajuda, foi perceber que talvez eu merecesse ser ajudada. E agora eu sei que mereço. E Gabriel também. Ela o encarou. E você, Max? Você acha que merece ser feliz? Max desviou o olhar. Não sei. Às vezes parece que seria uma traição a Helena. Ser feliz não é traição, Tina disse suavemente. É honrar a memória dela. Você acha que ela gostaria de te ver sozinho e sofrendo? Não, Max admitiu. Ela sempre me dizia para não desperdiçar a vida. Então pare de desperdiçar. Após o jantar, eles se dirigiram à pequena varanda. Tina havia transformado o espaço em um jardim miniatura. Vasos com temperos, uma pequena samambaia, flores coloridas em jardineiras improvisadas. Era simples, mas tinha vida. Você fez tudo isso? Max perguntou, tocando as folhas de uma hortelã. Gabriel gosta de ficar aqui de manhã, Tina explicou. E eu sempre quis ter um jardim. Quando era criança, minha avó tinha um quintal cheio de plantas. Ela dizia que cuidar de algo vivo era uma forma de cuidar da própria alma. Sua avó era sábia, era. Ela morreu quando eu estava na faculdade. Foi a única pessoa que realmente me apoiou em tudo. Tina tocou uma das flores. Quando Gabriel nasceu, senti como se ela estivesse me guiando, como se dissesse: você consegue, minha filha, você consegue. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de rosa e laranja. A cidade lá embaixo parecia mais calma, mais suave. Gabriel dormia tranquilamente no berço, e pela primeira vez em muito tempo, Tina se sentia completamente em paz. Obrigada, ela disse de repente. Pelo quê? Por me fazer lembrar de quem eu sou. Antes de Gabriel, antes de tudo dar errado, eu era uma pessoa otimista. Acreditava que as coisas davam certo. Ela sorriu. Você me ajudou a encontrar essa pessoa de novo. Você não precisava de mim para isso, Max disse. Essa força sempre esteve em você, talvez. Mas às vezes precisamos de alguém que acredite na nossa força quando nós mesmos não conseguimos vê-la. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol. Tina notou como Max parecia mais relaxado ali, longe do terno e da gravata, sentado no chão da varanda com as pernas cruzadas. Havia algo de menino nele, algo que ela imaginou que Helena deve ter amado. Você tem medo? Ela perguntou baixinho. De quê? De se apegar a nós, a mim e ao Gabriel. Max demorou para responder. Tenho, admitiu. Muito medo. Eu também, Tina disse. Tenho medo de me apaixonar por você e você decidir que não vale a pena. Tenho medo de Gabriel se apegar ainda mais e você desaparecer. Tenho medo de estragar tudo. Você não vai estragar nada, Max disse, se virando para olhá-la. Você é a coisa mais certa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Então por que lutamos tanto contra isso? Porque é mais fácil ter medo do que ter esperança, Max respondeu. Medo é conhecido. Esperança é território inexplorado. Tina se aproximou dele, suas mãos se encontrando no chão da varanda. E se explorarmos juntos? Max entrelaçou os dedos nos dela. E se não der certo? E se der? Eles estavam muito próximos agora, rostos a centímetros de distância. Tina podia sentir o cheiro da loção pós-barba de Max, podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, marcas de sorrisos antigos e lágrimas recentes. Tina, Max sussurrou, e havia tanto desejo quanto medo em sua voz. Não pense, ela murmurou, só sinta. O beijo começou hesitante, quase tímido. Max tocou os lábios dela levemente, como se estivesse perguntando permissão. Tina respondeu pressionando suavemente de volta, suas mãos subindo para tocar o rosto dele. Foi um beijo lento, cheio de questionamentos e respostas. Não havia pressa, não havia desespero, apenas dois corações feridos encontrando cura um no outro. Tina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não sabia se eram de tristeza ou alívio. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando no mesmo ritmo. Não esperava que fosse assim. Max sussurrou. Como? Tão certo, tão natural. Tina sorriu, secando as lágrimas. Também não. Pensei que seria mais complicado. Talvez seja, Max disse, mas neste momento parece simples. Simples é bom, Tina concordou. Eu cansei de complicações. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados na varanda,
observando as estrelas começarem a aparecer no céu. Não havia promessas de futuro, não havia declarações dramáticas de amor, apenas a tranquilidade de dois corações que haviam encontrado um ao outro no momento certo. Preciso ir, Max disse finalmente, embora não fizesse movimento para se levantar. Eu sei, Tina respondeu, mas também não se afastou. Amanhã tenho uma reunião importante cedo. Está bem, e você precisa estudar. Preciso. Nenhum dos dois se moveu. Era como se, ao se separarem, pudessem quebrar o encanto daquele momento perfeito. Max, Tina chamou. Sim, não se arrependa, ok? Seja o que for que aconteça. Não se arrependa desta noite. Max a beijou novamente, mais confiante desta vez. Nunca, prometeu contra os lábios dela. Nunca poderia me arrepender de você. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, Tina permaneceu na varanda, tocando os lábios e sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia promissor. Do outro lado da cidade, Max dirigia para casa com um sorriso que não conseguia conter. Havia beijos que mudavam tudo, e ele sabia que aquele tinha sido um deles. Não importava o que viesse a seguir, nada seria igual depois daquela noite. Nos 3 dias seguintes ao beijo, Tina evitou Max, como se ele fosse uma doença contagiosa. Quando ele apareceu na livraria, ela inventou desculpas para ficar ocupada no estoque. Quando ele ligou, ela disse que estava estudando e não podia falar. Quando ele mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, ela respondeu apenas, sim, só preciso de tempo. O problema era que Tina não sabia bem de que tipo de tempo precisava. Tempo para esquecer como os lábios de Max eram suaves. Tempo para parar de reviver cada segundo daquele beijo. Ou tempo para encontrar coragem de admitir que estava se apaixonando perdidamente por ele. Você está fugindo, Ana Cristina disse diretamente durante uma das visitas de rotina da ONG. E não me diga que não, porque eu conheço essa cara. Não estou fugindo, Tina respondeu, trocando Gabriel de roupa. Estou sendo cautelosa. Cautelosa com o quê? Com um homem que claramente se importa com você e com seu filho? Exatamente por isso, Tina suspirou. Ana, você não entende. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto segura. Tenho um emprego, estou estudando, Gabriel está bem. E então aparece Max e eu quero coisas que não posso ter. Que coisas? Uma família, um futuro, alguém que me ame de verdade. Tina sentou na cama, Gabriel no colo. Mas e se não der certo? E se eu for só uma caridade para ele? E se ele se cansar de brincar de família e resolver seguir em frente? E se der certo? Não posso arriscar, Tina disse baixinho. Não posso arriscar o coração do Gabriel. Ele já se apegou tanto ao Max. E o seu coração? Tina não respondeu, mas Ana Cristina viu a resposta nos olhos dela. Do outro lado da cidade, Max estava tendo sua própria crise. Havia cancelado 2 reuniões importantes e passado a manhã inteira olhando para a foto de Helena na mesa do escritório. Pela primeira vez em 2 anos, conseguia olhar para ela sem sentir aquela dor lancinante no peito. Em vez disso, sentia algo que não esperava. Gratidão. Desculpa, sussurrou para a foto. Sei que você queria que eu fosse feliz, mas não sei se consigo fazer isso sem me sentir culpado. A resposta veio na forma de uma memória. Helena, no último dia antes do acidente, havia dito: se algo acontecer comigo, não quero que você se torne uma estátua de sal. Quero que você viva, que ame, que seja pai se tiver chance. Promete? Ele havia prometido, pensando que era apenas uma das conversas hipotéticas que casais às vezes tinham. Nunca imaginou que precisaria cumprir essa promessa. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Era Ana Cristina. Max, você precisa vir aqui. Agora. O que aconteceu? Tina está bem? E Gabriel? Fisicamente, sim, mas a mãe dela apareceu aqui há 1 hora. Não foi uma visita friendly. Max já estava pegando as chaves do carro. Estou indo. Quando chegou à ONG, encontrou Tina sentada na sala de Ana Cristina, com Gabriel no colo e os olhos vermelhos de tanto chorar. Instintivamente ele foi até ela. Tina, o que aconteceu? Minha mãe, ela disse, sem levantar os olhos. Ela descobriu onde eu estava. Como? Uma vizinha me viu no centro e contou para ela. Minha mãe veio aqui dizendo que queria me ajudar a voltar para casa. Max se ajoelhou na frente dela. E o que você disse?
que eu já tenho uma casa, que não preciso mais dela. Tina finalmente o encarou. Sabe o que ela respondeu? Max esperou que eu estava sendo ingrata, que estava me aproveitando da bondade dos outros, que uma moça solteira com filho não deveria ter ilusões sobre conquistar um homem rico. As palavras saíram amargas, carregadas de mágoa. Max sentiu raiva subir pela garganta. Ela disse isso? Disse que eu estava sendo patética, que homens como você não se casam com mulheres como eu, que eu deveria parar de sonhar e voltar para a realidade. Tina, você sabe que isso não é verdade. Sei, ela o encarou. Sei mesmo, Max, porque às vezes eu me pergunto se minha mãe não está certa, se eu não sou só uma caridade para você. Max se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Como você pode pensar isso? Porque é fácil pensar isso, Tina respondeu. Porque quando você tem uma vida como a minha, você aprende a esperar o pior das pessoas. Eu não sou as pessoas, Max disse, sentando ao lado dela. Sou eu. E você deveria saber a essa altura que não faço nada por caridade. Então por que me ajudou? Porque você me fez sentir vivo novamente. Max respondeu sem hesitar. Porque Gabriel sorri para mim como se eu fosse importante. Porque quando estou com vocês, me lembro de quem eu era antes de virar só trabalho e tristeza. Tina o estudou, procurando sinais de mentira, mas encontrou apenas sinceridade. Minha mãe disse que você ia se cansar de nós. Ela sussurrou. Sua mãe está errada, Max disse firmemente. Mas se é isso que você pensa, talvez devêssemos conversar sobre o que realmente queremos. O que você quer, Max? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quero que você confie em mim. Quero que Gabriel cresça, sabendo que tem alguém que sempre estará lá. Quero jantar com vocês, ler histórias para ele, te ver se formando na faculdade. E depois vemos o que acontece. Não precisa ser perfeito, Tina. Não precisa ser como nos filmes. Só precisa ser real. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também, Max disse. Mas talvez possamos ter medo juntos. Ana Cristina, que havia saído para dar privacidade, voltou à sala. Como estão as coisas? Melhor, Tina respondeu secando o rosto. Desculpa por ter feito você se preocupar. Não precisa se desculpar, mas precisa parar de fugir de quem se importa com você. Eu não estava fugindo, Tina protestou. Estava sim, Max e Ana Cristina disseram em uníssono. Apesar de tudo, Tina riu. Está bem, talvez eu estivesse fugindo um pouco. Só um pouco? Max perguntou sorrindo. Talvez mais que um pouco, ela admitiu. Max pegou a mão dela. Tina, que tal começarmos devagar? Sem pressão, sem expectativas enormes. Apenas vamos ver o que acontece. Como? Jantar na minha casa amanhã. Você, eu e Gabriel. Como amigos. Amigos? Ela repetiu, e havia algo em sua voz que ele não conseguiu decifrar. Amigos que se gostam muito, Max esclareceu. Amigos que se beijam na varanda e querem ver onde isso pode levar. Isso não é exatamente a definição de amizade, Tina observou. Então vamos criar nossa própria definição. Tina olhou para Gabriel, que brincava tranquilamente com os dedos das mãos. Você tem certeza de que quer isso? Ter uma mulher com filho na sua vida não é fácil. Nada na vida é fácil, Max respondeu. Mas algumas coisas valem a pena. E se minha mãe estiver certa? E se você se cansar de nós? E se você se cansar de mim? Max rebateu. E se eu não souber como ser pai? E se eu não conseguir te dar o que você merece? Então descobrimos juntos, Tina disse suavemente. Exato. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Tina ligou para Max. Oi, ela disse quando ele atendeu. Oi, está tudo bem? Estava pensando no que você disse, sobre começarmos devagar. E acho que é uma boa ideia. Mas, Max, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Gabriel é minha prioridade. Sempre será. Se em algum momento você sentir que não consegue lidar com isso, Tina, Max interrompeu suavemente. Gabriel não é um obstáculo. Ele é parte do pacote. E é uma parte que eu adoro. Tem certeza? Absoluta. Aliás, comprei um presente para ele hoje. Max, você não precisa... Quero. Deixa eu mimá-lo um pouco. Deixa eu mimar vocês dois. Tina sorriu, ainda que ele não pudesse ver. Está bem, mas devagar, ok? Devagar, ele concordou. E Tina, sim, não liga para o que sua mãe disse. Você não é caridade. Você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Você também, ela sussurrou. Então até amanhã? Até amanhã.
Como amigos, Max repetiu sorrindo. Depois que desligaram, ambos ficaram acordados por um longo tempo, pensando na estranha definição de amizade que haviam criado. Não era tradicional, não era convencional, mas era deles, e talvez fosse exatamente o que precisavam. Max olhou novamente para a foto de Helena. Obrigado, sussurrou, por me ensinar a amar e por me dar permissão para amar novamente. Do outro lado da cidade, Tina tocava os lábios, lembrando-se do beijo na varanda. Amigos, talvez fosse assim que grandes amores começavam, com amizade, respeito, cuidado, e talvez, apenas talvez, fosse assim que corações feridos se curavam, devagar, juntos, um dia de cada vez. A promoção na livraria chegou numa manhã de terça-feira comum, quando Tina menos esperava. Dona Carmen a chamou para uma conversa particular e, com um sorriso maternal, anunciou que ela seria a nova coordenadora do projeto de leitura infantil da loja. Você tem jeito com crianças, explicou a proprietária. E já reparei como você recomenda livros para os pequenos que vêm aqui. Queremos expandir isso, fazer oficinas de leitura, contação de histórias, talvez até parcerias com escolas. Tina sentiu o coração acelerar. Era mais do que um aumento de salário, era a chance de voltar a trabalhar com educação de alguma forma. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava caminhando na direção certa. E tem mais, Dona Carmen continuou. Conhece o empresário que sempre vem aqui? Max Ferreira? Ele se ofereceu para patrocinar o projeto. Disse que você tinha falado sobre isso com ele. Tina corou. Max havia realmente escutado quando ela comentara, de passagem, sobre seu sonho de trabalhar com crianças e livros. Ele fez isso? Fez. Disse que era importante investir em educação comunitária. Homem com visão, esse seu amigo. Seu amigo. Tina sorriu da definição. Nas últimas semanas, desde a conversa na ONG, eles haviam de fato construído uma amizade estranha e especial. Max aparecia quase todos os dias, às vezes para ver Gabriel, às vezes apenas para conversar. Ele a levava para jantar em lugares simples, respeitando seu orçamento. Trazia brinquedos para Gabriel e flores para ela. Não havia mais beijos, mas havia algo mais profundo, companheirismo. Então aceita? Dona Carmen perguntou. Aceito, Tina respondeu, tentando conter a emoção. Muito obrigada. Quando Max apareceu na livraria naquela tarde, Tina não conseguiu esconder a animação. Por que não me contou que ia patrocinar o projeto? Ela o confrontou assim que ele entrou. Porque você ia recusar, Max respondeu, sorrindo. E porque queria que você soubesse que conseguiu por mérito próprio. Consegui. Dona Carmen me procurou primeiro. Disse que queria expandir o projeto de leitura, mas precisava de alguém especial para coordenar. Quando ela descreveu o perfil que procurava, pensei imediatamente em você. Tina o estudou, procurando sinais de mentira, mas encontrou apenas sinceridade. Obrigada, disse baixinho. Não só pelo patrocínio, mas por acreditar em mim. Sempre acreditei, Max respondeu. Aliás, estava pensando, que tal comemorarmos? Você, eu e Gabriel. Tem uma casa de campo a 2 horas daqui. Podíamos passar o fim de semana lá. Max, não sei se é uma boa ideia. Como amigos. Ele se apressou em esclarecer. 3 quartos, muito espaço, ar puro para Gabriel. Sem pressão, sem expectativas. Apenas um fim de semana para relaxar. Tina hesitou. Nas últimas semanas, havia se acostumado com a presença constante de Max. Mas passar um fim de semana inteiro juntos parecia um passo grande demais. Posso levar Gabriel para ver os cavalos, Max continuou. Tem uma pequena fazenda do lado. E você pode pintar. Lembra que você disse que queria voltar a pintar? A tentação foi forte demais. Está bem, mas como amigos. Como amigos, ele confirmou. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que ambos sabiam que a definição de amizade deles era bastante única. A casa de campo era exatamente como Max havia descrito. Simples, aconchegante, cercada por verde. Gabriel ficou fascinado com o espaço aberto, correndo pela grama com uma liberdade que nunca havia experimentado na cidade. É aqui que você e Helena vinham? Tina perguntou, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha rústica. Às vezes, Max respondeu, sem o peso que habitualmente acompanhava menções à esposa. Ela gostava da tranquilidade. Dizia que era aqui que ela mais se sentia ela mesma. Deve ser difícil estar aqui. Pensei que seria,
Max admitiu. Mas é estranho. Me sinto em paz, como se ela aprovasse. Tina parou de cortar os legumes. Você acha que ela aprovaria? Nós, quero dizer. Max se aproximou, parando atrás dela. Acho que ela ficaria feliz em me ver feliz. E eu sou feliz com vocês. Mesmo com toda a complicação que uma mulher com filho representa. Tina, Max disse suavemente. Gabriel não é complicação. Ele é o que eu não sabia que precisava. Como para confirmar as palavras dele, Gabriel engatinhou até a cozinha, puxando a barra da calça de Max. Pá! Ele balbuciou, erguendo os bracinhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tina sentiu o coração parar, enquanto Max ficou imóvel, encarando o menino. Ele não quis dizer, Tina começou, mas Max já havia se abaixado para pegar Gabriel. Oi, meu pequeno, Max sussurrou, e sua voz estava embargada. Oi, Gabriel riu, batendo palminhas no rosto de Max. Pá, Max, desculpa, ele não entende. Tina tentou novamente. Não, Max disse, olhando para ela com lágrimas nos olhos. Não se desculpe, ele sabe exatamente o que está dizendo. Mas você não é... Mas eu não sou o pai biológico dele, Max concordou. Mas sou quem está aqui, sou quem quer estar aqui. E se ele quiser me chamar assim, você quer mesmo isso? Max beijou a testa de Gabriel, que continuava balbuciando pá, contente. Quero tudo que vocês quiserem me dar. Quero ser família de vocês, se me deixarem. Tina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Max, eu sei que é cedo, ele disse rapidamente. Sei que ainda estamos nos conhecendo, que você tem seus medos, mas não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. Não consigo imaginar não ver Gabriel crescer, não estar aqui quando ele disser as primeiras palavras de verdade. Não, ele acabou de dizer. Tina interrompeu suavemente. E você estava aqui. Max a encarou, e ela viu no rosto dele a mesma vulnerabilidade que sentia. Estava, ele concordou, e quero continuar estando. Mesmo sabendo que vai ser difícil, que não é só diversão e momentos fofos, que Gabriel vai fazer birra, que eu vou ter dias ruins, que às vezes vamos brigar, especialmente por causa disso, Max respondeu, porque é isso que famílias fazem. Ficam juntas nos dias difíceis. Família, Tina repetiu testando a palavra. Faz tanto tempo que não tenho uma família de verdade. Nem eu, Max admitiu. Mas talvez possamos aprender juntos, improvisar enquanto tentamos. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas no céu limpo do interior. Tina havia aceitado o convite de Max para pintar e havia passado a tarde criando uma aquarela da vista da varanda. Montanhas verdes ao fundo, Gabriel brincando na grama. Ficou lindo, Max comentou, observando o trabalho. Você tem mesmo talento. Estava inspirada, Tina respondeu. Faz tempo que não me sinto tão plena. Plena? Como se estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sabe quando você sente que está caminhando na direção certa? Max assentiu. Sinto isso quando estou com vocês. Mesmo? Mesmo com toda a bagagem que eu trago? Que bagagem? Max perguntou, genuinamente confuso. Max, eu sou uma mãe solteira, sem família, sem dinheiro, sem... Você é uma mulher forte que criou um filho sozinha, se formou na faculdade trabalhando e ainda encontra tempo para ser gentil com todo mundo. Você é uma mulher que transforma qualquer lugar em um lar. Você é uma mulher que me fez lembrar que vale a pena sorrir. Você é muito generoso. Eu sou honesto, Max corrigiu. E quero que você saiba que não estou aqui por pena, ou por caridade, ou porque me sinto sozinho. Estou aqui porque escolhi estar. Escolheu todos os dias. Acordo e escolho vir ver vocês. Escolho me importar. Escolho querer fazer parte das vidas de vocês. Ele pegou a mão dela. E quero que você escolha também. Não por precisar, não por medo de ficar sozinha, mas porque quer. Tina ficou em silêncio por um longo tempo. Tenho medo, admitiu finalmente. De quê? De me acostumar com isso, com você, com a ideia de que Gabriel pode ter uma figura paterna, de que eu posso ter alguém que me ama de verdade. Ela o encarou. Tenho medo de que seja bom demais para ser real. E se for real? E se não for? Então descobrimos na tentativa, Max disse.
Mas, Tina, se não tentarmos, nunca vamos saber. Você tem razão, ela concordou. Mas precisamos fazer do jeito certo, devagar, construir algo sólido. Quanto tempo você precisa? Não sei, apenas quando estivermos prontos vamos saber. Max sorriu. Temos tempo. Eu não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. E você? Promete que não vai fugir se ficar com medo? Prometo que vou tentar não fugir, Tina disse. Mas pode ser que eu precise que você me lembre de vez em quando. Posso fazer isso, Max concordou. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas. Tina pensou em como sua vida havia mudado nos últimos meses. 6 meses atrás, estava dormindo na rua com Gabriel. Agora, estava numa casa de campo, com um homem que escolheu amá-la e ao seu filho. Max, sim, eu também escolho. Escolho tentar, escolho confiar, escolho você. Max virou-se para ela, e ela viu lágrimas em seus olhos. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Não havia hesitação, não havia medo. Era um beijo de promessa, de começo, de esperança. Quando se separaram, ambos sorriram. Então é isso? Max perguntou. Vamos tentar de verdade? Vamos, Tina confirmou. Devagar, mas vamos. Como uma família. Como uma família, ela concordou. Do quarto chegou o som de Gabriel resmungando durante o sono. Instintivamente, ambos se levantaram para verificar, e Tina percebeu que aquele gesto simples, cuidar juntos da criança, era exatamente assim que famílias funcionavam. Está dormindo, Max sussurrou quando voltaram. Ele gosta de você, Tina disse, desde o primeiro dia. Crianças sabem, Max respondeu. Elas sentem quando alguém se importa de verdade. E você se importa de verdade? Mais do que eu achei que fosse possível, Max admitiu. Amo vocês dois. Amo o que viramos quando estamos juntos. Eu também, Tina disse suavemente. Eu também amo você. Foi a primeira vez que disseram as palavras, e ambos sentiram o peso e a leveza delas ao mesmo tempo. Amor, simples e complicado, assustador e reconfortante. Então vamos para casa amanhã e começamos de verdade? Max perguntou. Vamos, Tina concordou. Mas Max, obrigada. Pelo quê? Por me fazer acreditar que eu mereço isso, que Gabriel merece isso. Por me fazer sentir que estar apaixonada não é uma fraqueza. Nunca foi fraqueza, Max disse. É coragem. Então vamos ser corajosos juntos? Vamos, ele prometeu. Vamos ser corajosos juntos. 1 ano depois, Tina mal conseguia reconhecer a própria vida. Estava de pé no pequeno palco, improvisado da escola municipal, recebendo o diploma de pedagoga, quando avistou Max na plateia, com Gabriel no colo. O menino, agora com quase 2 anos, acenou energicamente quando a viu, gritando "Mama!" com orgulho. "Parabéns, professora!" Max disse quando ela os alcançou após a cerimônia, beijando-a suavemente. "Estou muito orgulhoso." "Nós estamos orgulhosos," Tina corrigiu, abraçando Gabriel. "Não é, meu amor. Mamãe se formou." "Mama tudou," Gabriel declarou, e todos riram. A jornada até ali não havia sido fácil. Houve noites de estudo enquanto Gabriel dormia, provas feitas com ele brincando no chão da sala, momentos de desespero quando parecia impossível conciliar trabalho, faculdade e maternidade. Mas Max esteve lá em cada etapa, cuidando de Gabriel quando ela precisava estudar, ajudando com as tarefas domésticas, sendo o apoio que ela nunca havia tido. "Então, professora Tina," Max disse enquanto caminhavam para o carro, "pronta para começar na escola na segunda-feira?" "Nervosa," Tina admitiu, "mas animada. 25 crianças de 5 anos. Vai ser um desafio." "Você vai ser incrível," Max afirmou. "Você tem o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais." "Aprendeu isso comigo," Gabriel disse de repente, surpreendendo ambos com a frase completa. "Aprendeu o quê?" Tina perguntou intrigada. "Papai aprendeu a sorrir de novo." Gabriel explicou com a seriedade peculiar das crianças pequenas. "Vovó Ana disse." Tina e Max trocaram olhares. Gabriel havia começado a chamar Ana Cristina de vovó, espontaneamente, e ela havia adotado o papel com prazer. Quanto a chamar Max de papai, isso havia se tornado natural depois daquele primeiro pá na casa de campo. "Vovó Ana está certa," Max disse, fazendo cócegas em Gabriel.
Vocês dois me ensinaram a sorrir de novo. E você nos ensinou que famílias podem ser feitas de escolha, não só de sangue, Tina respondeu. Era verdade. Nos últimos meses, eles haviam construído algo sólido e verdadeiro. Max não era apenas o namorado de Tina, ele era parte integral da vida deles. Levava Gabriel ao pediatra, conhecia todas as rotinas do menino, participava das decisões importantes. Tina, por sua vez, havia se tornado parte da vida de Max, ajudando-o a redescobrir quem era além do trabalho e da dor. Falando em família, Max disse, parecendo nervoso de repente, tenho uma surpresa para vocês. Que tipo de surpresa? Tina perguntou desconfiada. Do tipo que precisa ser vista para ser acreditada. Vamos até a ONG? Durante o trajeto, Max parecia ansioso de uma forma que Tina nunca havia visto. Ele tamborilava os dedos no volante, verificava o relógio constantemente. E quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele apenas sorria e dizia, você vai ver. Quando chegaram à ONG, Ana Cristina os esperava na entrada com um sorriso misterioso. Parabéns, querida, ela disse, abraçando Tina. Sempre soube que você chegaria lá. Obrigada. Mas o que vocês estão tramando? Venham, Ana Cristina disse simplesmente. Ela os conduziu até o andar de cima do prédio, uma área que Tina sabia estar em reforma há meses. Quando Ana Cristina abriu a porta, Tina não conseguiu falar. O espaço havia sido transformado em uma biblioteca infantil encantadora. Prateleiras coloridas nas paredes, um cantinho com almofadas para leitura, mesinhas pequenas para atividades e, no centro, uma cadeira especial para contação de histórias. Havia livros por toda parte, plantas nas janelas e na parede principal, uma placa que dizia Biblioteca Comunitária Helena e Gabriel. O que é isso? Tina sussurrou. Sua surpresa, Max disse aproximando-se. Lembra que você sempre falava sobre querer um espaço onde pudesse trabalhar com crianças e livros? Então eu pensei, por que não criar um? Max, eu não posso aceitar isso. Não é presente, ele se apressou em esclarecer. É investimento. A ONG precisa de um espaço assim. As crianças da comunidade precisam de um lugar para ler e aprender. E você precisa de um lugar onde possa usar todos os seus talentos. Tina caminhou pelo espaço, tocando as prateleiras, os livros, imaginando crianças correndo entre as estantes. Por que Helena e Gabriel? Porque Helena sempre quis que eu investisse em educação, Max explicou. E Gabriel? Bem, ele é quem me ensinou que vale a pena sonhar com o futuro novamente. Papai, tem livros, Gabriel exclamou, correndo até uma estante baixa cheia de livros ilustrados. Tem sim, Max disse, pegando-o no colo. E agora a mamãe vai trabalhar aqui contando histórias para outras crianças. Outras crianças vão gostar da mamãe? Gabriel perguntou. Vão amar a mamãe, Max garantiu, assim como nós amamos. Tina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não sei o que dizer. Diga que aceita, Ana Cristina encorajou. Diga que vai transformar este lugar em algo mágico. Eu aceito, Tina disse ainda em choque. Mas isso deve ter custado uma fortuna. Investimento, Max repetiu. No futuro da comunidade, no nosso futuro. Nosso futuro? Max pôs Gabriel no chão e se aproximou de Tina. Tina, este último ano foi o melhor da minha vida. Você e Gabriel me deram algo que eu pensei que havia perdido para sempre. Propósito, alegria, amor verdadeiro. Max, deixa eu terminar, ele pediu pegando as mãos dela. Não vou me ajoelhar nem fazer um pedido formal porque sei que você não está pronta para isso. Mas quero que saiba que estou pronto para o próximo passo. Que próximo passo? Max sorriu e tirou uma chave do bolso. Que tal morarmos juntos? Oficialmente? Tina olhou para a chave, depois para ele. Você está falando sério? Completamente sério. Encontrei uma casa perfeita para nós três. Tenho um quintal grande para Gabriel, um escritório onde você pode preparar as atividades da biblioteca e uma cozinha onde podemos cozinhar juntos todas as noites. Uma casa, Tina repetiu, ainda processando. Uma casa, Max confirmou. Não um apartamento temporário, não um favor, não caridade, uma casa de verdade, onde podemos criar Gabriel, onde você pode pintar, onde podemos ser uma família de verdade. Papai, casa nova? Gabriel perguntou interessado. Se a mamãe quiser, Max respondeu. O que você acha, mamãe?
Tina olhou ao redor da biblioteca, depois para Max, depois para Gabriel. 1 ano atrás, ela estava dormindo na rua. Agora tinha um diploma, um trabalho que amava, um homem que a amava de verdade e um filho saudável e feliz. Acho que sim, ela disse suavemente. Acho que estamos prontos para uma casa de verdade. Tem certeza? Max perguntou. Absoluta. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Max a beijou e Gabriel bateu palma. Ana Cristina discretamente secou os olhos. Então é isso, Max disse quando se separaram. Vamos ser uma família de verdade. Já somos, Tina corrigiu. Já somos uma família há muito tempo. Naquela tarde eles foram ver a casa. Era perfeita. Não grande demais, não pequena demais, mas com espaço suficiente para sonhos e memórias. Tinha um quintal onde Gabriel poderia brincar, um ateliê onde Tina poderia pintar e uma cozinha onde poderiam cozinhar juntos. Quando podemos nos mudar? Tina perguntou. Quando você quiser, Max respondeu. A casa já está pronta. Que tal no próximo fim de semana? Perfeito. Naquela noite, enquanto arrumavam as coisas no pequeno apartamento da ONG, Tina refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Havia sido difícil, dolorosa às vezes, mas cada passo havia valido a pena. Você se arrepende de alguma coisa? Max perguntou, como se estivesse lendo seus pensamentos. De nada, Tina respondeu sem hesitar. Nem mesmo das partes difíceis, porque as partes difíceis me trouxeram até você, e você me trouxe de volta à vida, Max disse. Vocês dois me trouxeram de volta à vida. Papai, história, Gabriel pediu, aparecendo com um livro nas mãos. Claro, Max disse, pegando-o no colo. Que história você quer? A nossa história, Gabriel respondeu, e Tina riu. Nossa história ainda está sendo escrita, ela disse, mas posso contar o que já aconteceu. Era uma vez, ela começou, sentando-se ao lado de Max e Gabriel na cama. Uma menina que achava que estava perdida, mas na verdade estava apenas procurando o caminho de casa. E ela encontrou? Gabriel perguntou, mesmo já conhecendo a resposta. Encontrou, Tina confirmou. Encontrou que casa não é um lugar, é onde está a família. E família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. E eles ficaram juntos para sempre? Gabriel perguntou. Para sempre. Max e Tina responderam em uníssono. No fim de semana seguinte, Tina segurou a chave do apartamento da ONG pela última vez. Olhou ao redor do espaço que havia sido seu primeiro lar verdadeiro com Gabriel. O lugar onde havia aprendido a ser independente, onde havia encontrado força para recomeçar. Obrigada, ela sussurrou para as paredes vazias. Obrigada por me dar um lugar seguro para começar de novo. Então, ela trancou a porta, guardou a chave no bolso e caminhou em direção ao carro onde Max e Gabriel a esperavam. Não olhou para trás, não precisava. Tudo o que importava estava à sua frente. Prontos? Max perguntou quando ela entrou no carro. Prontos, Tina confirmou, pegando a mão dele. Vamos para casa. Para casa, Max repetiu sorrindo. Casa, Gabriel celebrou do banco de trás. E assim eles partiram para sua nova vida, levando consigo não apenas suas coisas, mas também suas esperanças, seus sonhos e a certeza de que, às vezes, os finais mais bonitos são, na verdade, apenas começos disfarçados.